Bom dia, irmãos, graça e paz. A alegria podermos juntos nesta manhã louvarmos ao nosso Deus e adorá-lo de todo o nosso coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler dos versos 19 a 40. Mesmo assentados, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 19 a 40. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom e ali os matou.
Que o Senhor assim nos abençoe, através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos o privilégio que temos de poder adorar o Senhor, de estar na tua casa nesta manhã, com o objetivo, Pai, de dar de nós o melhor. Você, pois, com cada um que aqui está, que aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe e conhece também os motivos, que tu estejas, ó Pai, derramando a tua bênção, a tua graça nesses corações. Fala-nos, ó Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido, eu quero crer que a maioria de nós já tenha lido esse texto tantas vezes, até por causa do incidente, né, que aqui acontece, de Elias desafiando os profetas de Baal. E é interessante porque ele, no primeiro momento, ele clama diante do povo, dizendo que só ele havia ficado dos profetas, de todo Israel. Mas lá no capítulo 19, verso 18, Deus fala para ele que havia ainda 7.000 que não haviam se dobrado diante de Baal. Então, ou seja, ele não estava só, talvez por causa do contexto de Israel, por causa do rei Acabe, sua perversa esposa Jezabel, que perseguia os cristãos. Inclusive Elias, depois desse incidente, tem que fugir, porque ela o ameaçou de morte, por causa do que ele fez aqui desse texto. Mas eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, à luz deste texto, pensando no seguir ou não seguir, ou ser ou não ser. Diante desse texto, a gente vê uma decisão importante na pessoa do profeta Elias. Ele reconhece a Deus e está voltando aí depois de um período de seca, e ele ora, né, conforme os irmãos conhecem também bem o contexto, para que chovesse. E aí vemos todo o agir de Deus através do seu servo. E eu coloco aqui, né, quando se serve a Deus, ao Deus verdadeiro, não há motivo para duvidar, porque Ele é fiel, Ele nunca falha em suas promessas. Porque um dos nossos desafios é saber quem é Deus. Elias sabia, e ele desafia o povo a fazer algo que talvez hoje esteja precisando demais também, porque nós vemos hoje o povo do Senhor, inclusive no meio chamado evangélico, muitos que têm realmente seguido não só a Deus, mas também têm servido a outros deuses, colocado algo no lugar do Senhor, que ocupa o seu coração e ocupa muitas vezes o primeiro lugar nas suas vidas. Nós somos desafiados através deste texto, por ele diz, só o Senhor é Deus. E é isso que o Senhor nos fala, o Senhor Jesus mais sabe, vai repetindo o que está em Deuteronômio, vai dizer, nós devemos amar o Senhor, o único Deus, de todo o nosso coração, fazer isso a cada dia na nossa caminhada. É interessante porque quando você vê na palavra de Deus, alguns homens de Deus que duvidaram, mesmo sabendo quem era Deus e quem era Jesus, e o exemplo que nós temos é do próprio apóstolo Pedro, quando Jesus vem andando sobre o mar, e ele pede, né, fala assim, tu és o Cristo, faz com que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. Um desafio muito audacioso, mas o Senhor diz, pode vir. E ele começou a caminhar em direção ao Senhor, mas a partir do momento que tirou o olho ou os olhos de Cristo, ele começou a submergir, e clama desesperadamente, Senhor, socorre-me. Então, ou seja, se nós cremos nesse Deus que tudo pode, não há motivo para ter dúvida, porque Ele nunca falhou. O próprio Jesus também vai dizer, logo após a sua ressurreição, lá em Lucas 24, 38, por que estáis perturbados e por que sobem dúvida aos vossos corações? Mesmo recebendo a notícia da ressurreição, através das mulheres, através de parte dos discípulos no caminho de Emaús, mas ainda assim eles duvidaram. E Jesus fala, por que sobem dúvida ao vosso coração a respeito da ressurreição? O apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, ele vai dizer, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, ou seja, se nós colocamos algo diante do Senhor, devemos fazê-lo em fé. Devemos pedir a Ele que nos dê um coração que creia naquilo que Ele promete na sua palavra, porque Ele não falha. É Jesus que vai dizer lá no Evangelho de João 14, tudo quanto pedis em meu nome, crendo, recebereis. E Tiago aqui exorta, né, o irmão do Senhor, ele fala, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que não tem estabilidade, não tem firmeza. Então eu quero compartilhar com os irmãos, à luz desse texto, algumas lições preciosas. A primeira lição é ter certeza do que se quer. Na parte inicial do verso 21, a gente vê Elias desafiando o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Até quando? O povo estava vivendo um tempo dividido, um tempo querendo agradar a Deus, e a gente vê isso através dos profetas em geral, mas ao mesmo tempo fazendo aquilo que estava no coração em relação a outros deuses. Você vai para o profeta Isaías, logo no início, Deus abomina o culto daqueles judeus, daqueles israelitas, porque eles estavam adorando outros deuses e ao mesmo tempo sacrificando ao Senhor, e Deus diz: olha, eu estou enojado do que vocês estão fazendo. E a gente sabe os resultados ao longo da história do povo de Israel por causa dessa atitude. Então, ter certeza do que se quer. E aqui Elias então desafia o povo: até quando cocheareis? Até quando vocês vão ficar divididos? E cochear tem a ideia de insegurança, de vacilar, de estar incompleto, ser imperfeito, não ter firmeza. Eu creio que no meio evangélico nós temos vivido esse contexto de insegurança, de instabilidade. Hoje, principalmente vendo o que está acontecendo no país e no mundo, vem a pergunta: até quando? Mas devemos saber que não só o Brasil, não só o mundo, mas cada um de nós está nas mãos do Senhor. E vai só acontecer aquilo que Ele permitir. Nada acontece na nossa vida por acaso. Em tudo Ele tem um propósito. E o apóstolo Paulo, dessa sua convicção, ele escreve na sua carta a Timóteo, dizendo: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Eu espero que você possa dizer isso com tanta convicção quanto o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. E uma vez dito isso, uma vez confirmado isso no nosso coração, nós não precisamos ter dúvidas a respeito do que vem pela frente, porque o Senhor está no controle de cada circunstância. Mas uma outra lição que podemos tirar desse texto é saber a quem servir. No mesmo versículo 21, ele desafia o povo dizendo: se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Ou seja, nós temos que decidir: ou servir ao Senhor, ou, como Jesus vai dizer mais tarde, ou servir a mamon, ou seja, as riquezas. E quantas vezes a gente vê as pessoas tendo dificuldade para tomar a decisão? Jesus, falando no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele vai mostrar, que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas sempre nós invertemos essa ordem, buscamos as outras coisas, e se sobrar tempo, a gente oferece para Deus. E aí nos falta tempo para orar, nos falta tempo para ler a palavra de Deus, porque as outras coisas ocupam aquilo que deveria ser prioridade, que é o Senhor Jesus Cristo. E mais tarde a gente vai ver, por exemplo, nós vemos na experiência de Josué, aliás, na experiência de Josué, quando em Josué 24:15, ele também desafia o povo da mesma forma: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Parece que o povo estava começando a perder de vista aquela orientação toda recebida durante todo o deserto, na caminhada pelos 40 anos, e mais aquele tempo de mais de 50 anos também, sob a direção de Josué. O povo parece que estava começando a inclinar para outros deuses, para outras coisas. Então ele chama esse povo a atenção, dizendo: vocês têm que escolher também a quem vocês vão servir, se aos deuses lá dos vossos antepassados, ou ao Deus a quem nós temos buscado e tem nos sustentado até aqui. Mas ele falou assim: eu já tomei a minha decisão. Eu creio que, irmãos, nós, principalmente como pais, devemos ter esse compromisso com relação aos nossos filhos, ensiná-los realmente a amar a Deus, para que eles saibam a quem servir, que eles possam ter convicção muito cedo daquele a quem deve seguir de perto, como nós vemos na vida deste servo do Senhor Elias e tantos outros. Mas uma outra lição que nós podemos extrair desse texto é ter firmeza doutrinária, ou seja, bíblica, porque o que nós mais vemos hoje é desvio da palavra. Basta olhar na mídia, ver o liberalismo já imperando em muitas áreas do nosso país, pessoas desacreditando, querendo reinterpretar a Bíblia, fugindo daquilo que está escrito. E a palavra de Deus é muito clara, diz em Deuteronômio, e vai repetir lá em Apocalipse, mostra que se há alguém acrescentar ou tirar alguma coisa, será amaldiçoado. Porque nós temos o suficiente, não precisamos nada mais do que isso. E Elias desafia aqui no versículo 22, na primeira parte do versículo,
22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Ou seja, ele tinha convicção, por mais que o contexto fosse difícil, mas ele permaneceu firme, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Alguém que já tinha tido a experiência de andar com o Senhor de uma forma tremenda. O que é que nos falta? Essa intimidade, como o salmista fala no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu creio que devemos estar buscando essa intimidade. Mais tarde, bem mais tarde, Tiago vai dizer lá: achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me chegarei para vós outros. Então falta-nos muitas vezes essa firmeza doutrinária, e ficamos dando ouvidos a heresias, tantas vezes ouvindo aquilo que não devemos, e confundindo o nosso coração e nossa mente. A gente fica impressionado de ver alguns que, tantos anos na igreja, eu tive a experiência de acompanhar um casal lá em Jacareí, quando lá estava, e alguém que veio com tanta sede, ali, pelo menos aparentemente, professou a fé, e depois de alguns anos, ele e sua esposa voltaram atrás, e o fim a gente sabe que é desastroso, porque faltou talvez essa busca mais intensa de conhecer a Deus e a sua palavra no seu dia a dia. Lá em Mateus 7:28, o próprio Senhor Jesus, depois finalizando ali o Sermão do Monte, as pessoas disseram, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, o Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E o texto vai concluir, porque ele ensinava com autoridade, porque estava baseado na palavra. Aquilo que ele fala no capítulo 4 de Mateus, quando fala na tentação, ele sempre usava: está escrito, está escrito. E assim, ao longo do seu ministério, combatendo os fariseus, aqueles escribas, ele sempre usava a palavra dizendo: está escrito. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu creio que a igreja presbiteriana tem a bênção de ainda estar firmada na palavra, ainda que nós estamos já começando a ver algum declínio em algumas áreas, em algumas regiões principalmente. Mas louvamos a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso com esta igreja. E você continue orando por ela, não apenas a igreja local, mas a igreja no Brasil como um todo. Nós teremos a reunião no próximo ano, em mês de julho, do nosso Supremo Concílio. E decisões serão tomadas, e a igreja precisa estar atenta em oração, colocando diante do Senhor, para que as decisões tomadas sejam tão somente para glorificar ao nosso Deus. Paulo escrevendo ainda a Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E já estamos vivendo esse momento. Falsa doutrina, falso ensinamento, e que tem enganado, levado muitos à perdição. Aqui que Jesus fala aos escribas: vocês são cegos e impedem, estão na porta, não entram e não deixam os outros entrarem. E quantas pessoas estão agindo assim? Desviando a palavra do Senhor e levando-os à perdição. E Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Eu creio que nós temos a oportunidade e a bênção de compartilhar esta palavra com aqueles que de fato precisam ouvi-la. Ainda uma outra lição que nós podemos tirar nesse texto é ter convicção de quem é Deus. Quem é Deus para você? Será que de fato Ele é a pessoa mais importante na sua vida? Ou é alguém que você apenas o procura nas horas difíceis? Eu creio que um dos momentos que nós mais buscamos a Deus é na aflição. Quando você está talvez sob leito, enfermo, aí você consegue olhar para cima e dizer: Senhor, tem misericórdia. Mas quando nós estamos saudáveis, sadios, com vigor, muitas vezes a gente olha só para frente, ao invés de olhar para aquele que é o nosso autor e consumador da fé. Por isso nós temos alguns servos de Deus no passado, diante de saber, né, quem é Deus, eles mesmo diante das ameaças, eles permaneceram firmes. Se você ver lá no livro de Daniel, no capítulo 4, no capítulo 3, aliás, versos 16 a 18, nós temos esse relato. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Que ousadia! Eles foram denunciados diante de uma grande multidão, porque Nabucodonosor havia levantado uma estátua grande que talvez fosse vista a quilômetro de distância, e convocou todo o seu império para que se prostrasse diante daquela imagem e adorasse a ela, e quem não o fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. E aquela multidão, quando ouve o som dos instrumentos, se ajoelham, se prostram, e aqueles 3 jovens permaneceram em pé, e diante disso eles foram denunciados, e o rei o manda chamado, irado, furioso, porque eles não atenderam à convocação. E ele então dá mais uma oportunidade, dizendo: olha, vou fazer tudo de novo para vocês prostrar, senão vocês serão lançados na fornalha. E ele então responde dessa forma: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei, e da fornalha. E o rei tão furioso ficou, porque eles disseram: não fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da imagem que levantaste. E o rei furioso mandou aquecer a fornalha muitas vezes mais do que de costume, 7 vezes mais precisamente, o texto diz. E a Bíblia diz que aqueles que lançaram esses 3 jovens morreram. De repente o rei se assusta, porque ele vê não apenas 3 andando na fornalha, mas 4. Porque Deus é Deus. Eles sabiam quem era esse Deus, e por isso que ele diz: se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Assim como nós podemos dizer hoje, diante de tanta imoralidade, de tanta corrupção, de tanto desvio, devemos nos apegar ao Senhor, porque se ele quiser livrar-nos das mãos dos homens ímpios, ele pode. Basta que nós confiemos e descansemos nas promessas que ele nos faz. E eu encerro com uma última lição desse texto. O Deus que não falha é o Deus da história do seu povo. Nós vemos dos versos 30 ao verso 39, quando Elias começa a fazer todo um processo, levando o povo a refletir aquilo que Deus fez através do holocausto. Ele então pega lá as 12 pedras, convoca o povo e começa a montar o altar, e eu posso imaginar aquela multidão, vendo, e os 850 profetas, conforme a gente vê no verso 19, 450 profetas de Baal, mas mais 400 do poste ídolo, ou seja, seria mais do que 2 igrejas dessas superlotadas, vendo todo aquele cenário, depois de horas e horas clamando ao seu Deus, Baal, e nenhuma resposta. E Elias é tão interessante, porque Elias brinca, né, bem jocoso, fala: olha, fala mais alto, grita, quem sabe está dormindo, quem sabe está viajando, ou está fazendo alguma necessidade. Mas agora ele começa a mostrar que de fato Deus é o Deus da história do seu povo, e começa a trazer lembrança através do holocausto e a forma como ele fez. E mais interessante ainda, olha o desafio que ele faz, para mostrar que Deus é Deus, o Deus da história do seu povo. Ele não apenas faz o holocausto, mas manda abrir uma vala, né, que aqui fala o rego, e joga água sobre o holocausto, sobre a lenha, e enche, né, por 3 vezes molhando, para mostrar: olha, Deus pode. E a oração dele, né, enquanto os outros demoraram horas orando ao seu Deus, ele falava apenas poucas palavras, porque eles conheciam Deus, ele tinha intimidade com Deus, e Deus não o envergonharia. Por isso, quando a gente vem no verso 36, quando diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha a audácia, a ousadia de Elias. Além de fazer o sacrifício, mas ele ainda faz um desafio maior, porque para Deus não tem limite para ele agir. Basta ele querer e tudo acontece. Por isso, quando num outro momento os discípulos andando sobre o mar, no mar da Galileia, veio uma grande tempestade e Jesus dormia no barco. E de repente as coisas começaram a complicar-se. E eles clamam, chamam Jesus: Senhor, veja, nós perecemos. E Jesus apenas deu uma palavra para o vento acalmar a tempestade. E eles que já tinham andado com Jesus: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Veja, irmãos, às vezes na nossa caminhada, mesmo conhecendo o nosso Deus, em algumas circunstâncias, às vezes nós duvidamos. Quem é este? Que Deus nos dê graça e temos um coração firme, assim como Elias, que possamos, de fato, assim como outro servo de Deus, Deus falando através de Moisés ao seu povo ainda no deserto, ali já nas margens da terra: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E a palavra de Deus encerra dizendo aqui, 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não muda, ainda que você mude, e nós mudamos tantas vezes, de opinião, às vezes, com o passar dos anos, a gente vê, por exemplo, alguns escritores, alguns autores de livros importantes, que depois de 15, 20 anos, vai fazer uma revisão, faz alguma alteração, porque viu que não era bem aquilo que ele pensava naquela época. Mas Deus não, Ele é um Deus imutável, um Deus que não há variação nem mudança em toda a sua caminhada. Eu concluo com algumas considerações, perguntas. Qual tem sido a sua convicção? Realmente crê naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é? Ou continuamos duvidando, incrédulos às suas promessas? Você sabe quão poderoso é o Senhor? Ele pode transformar, conforme a gente vê na palavra de Deus, o deserto em mananciais. Ele pode transformar tantas coisas, basta que nós criamos e nos entreguemos a Ele, para que Ele de fato faça a obra no nosso coração. E a última pergunta em consideração é: tem servido a Deus com integridade e interesse de coração? Ou você tem o seu coração dividido como esse povo? E a pergunta é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando nós estaremos divididos entre servir a Deus e servir às coisas deste mundo? Que o Senhor realmente nos dê graça, né? E que toda a glória seja tão somente a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Ele assim nos abençoe.